E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, Jey Uso já não é mais o campeão mundial dos pesos pesados. O vencedor do Royal Rumble de 2025 conquistou o título apenas 2 meses na WrestleMania 41, derrotando Gunther naquele que foi o maior momento de toda a sua carreira. Defendendo o cinturão algumas vezes e poucos momentos marcantes, ele acabou devolvendo o cinturão exatamente para quem havia vencido. E é claro, muitos fãs certamente vão criticar essa decisão e a rapidez com que Jey Uso perdeu o título. No entanto, para ser bem sincero, essa pode ter sido a melhor coisa para a carreira de Jey Uso atualmente na WWE. E nesse vídeo, meus amigos, eu vou te explicar exatamente o porquê. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, meus amigos, partiu pro vídeo. Jey Uso teve apenas um breve reinado como campeão mundial, apenas 51 dias, e sua primeira passagem como World Heavyweight Champion chegou ao fim. Desde 2020, Jey Uso vinha lutando e sonhando com a tão desejada conquista do título mundial, até finalmente alcançar esse feito gigantesco na WrestleMania 41, derrotando nada mais nada menos que Gunther de uma forma limpa e comemorando diante de um público da WWE enlouquecido. Durante o seu curto reinado, Jey Uso defendeu o título contra Seth Rollins em uma luta que terminou por desqualificação, claro, mantendo seu cinturão. E depois venceu Logan Paul no Saturday Night's Main Event, após interferências de John Cena e Cody Rhodes. Em seguida, ele se aliou ao amigo Cody Rhodes para enfrentar Logan Paul e John Cena no Money in the Bank, numa rivalidade que antecedia a aguardada revanche contra Gunther, marcada para o Raw de 9 de junho. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, Gunther finalizou Jey Uso com uma relativa facilidade, encerrando assim o reinado do campeão em menos de 2 meses. E, para falar a verdade, todo mundo estava achando, inclusive eu, que Seth Rollins ia fazer o cash-in do seu Money in the Bank, porém, isso não aconteceu. Em uma era que os reinados mundiais, especialmente no masculino, têm sido longos e dominantes, a queda tão precoce de Jey Uso pegou muitos fãs de surpresa. E bom, pra mim nem tanto, até porque uma vez eu falei com vocês na minha análise da WrestleMania 41 que Jey Uso não iria segurar esse cinturão por muito tempo. E admiradores de Jey Uso certamente vão ficar desapontados. E é claro, não duvide que seu pai, Rikishi, também tenha ficado, considerando seu histórico de críticas ao booking do filho na WWE. Mas, por mais inesperado que tenha sido, essa derrota pode ser justamente o que Jey Uso e a própria WWE mais precisam nesse momento. E eu falo pra vocês aqui que o reinado de Jey Uso como campeão mundial não estava favorecendo ninguém. Mesmo antes de conquistar o título, e principalmente depois, a cena do título mundial no Raw vinha se mostrando muito apagada. O impulso que a WWE vinha construindo em termos de audiência e percepção do público começou a diminuir, em parte pela falta de uma figura clara e dominante como o World Heavyweight Champion. Jey Uso é incrivelmente popular, talvez mais do que qualquer outro nome na WWE atualmente, mas na hora do vamos ver, em lutas de main event e segmentos no microfone, ele ainda não está no nível de excelência exigido para carregar a marca nas costas, e sua rivalidade com Logan Paul gerou pouquíssimo interesse por parte do público. Seu envolvimento com Cody Rhodes e John Cena o colocou como coadjuvante, e ele acabou ofuscado por nomes como Seth Rollins, CM Punk e Sami Zayn, que têm recebido posições de maior destaque nos últimos meses. E é claro, meus amigos, parte da culpa recai sobre o booking da WWE e, é claro, de Triple H. Haviam ótimos caminhos que poderiam ter sido explorados, e poderia ter tido aí uma luta contra Sami Zayn, um desfecho final contra Roman Reigns, rivalidades contra rios como Seth Rollins, Chad Gable e outros nomes fortes no Raw. Mas a empresa nunca se comprometeu totalmente com o reinado de Jey Uso, e o resultado foi um experimento que acabou totalmente fracassado. Com o andar da carruagem, era necessário mudar antes que a situação piorasse e afetasse a popularidade de Jey Uso a longo prazo. E pelo menos na minha opinião, Jey Uso funciona muito melhor como um personagem que enfrenta as diversidades. O seu personagem Babyface agrada bastante o público infantil e parte da audiência da WWE, mas de forma geral, sua construção recente tem carecido de profundidade, seriedade
e histórias mais pessoais e impactantes. E a WWE até conseguiu resgatar um pouco desse lado mais intenso de Jey Uso nas etapas finais da rivalidade contra Gunther. Mas fora isso, sua narrativa vinha fraca já há bastante tempo. O que realmente faz Jey Uso brilhar é o papel de azarão, aquele que supera obstáculos, que corre atrás dos títulos e que busca justiça contra os vilões. E nessa dinâmica que ele se conecta com o público de uma forma mais verdadeira. E é justamente isso que ele precisa voltar e fazer agora. Essa derrota pode ter sido um catalisador de um novo crescimento para Jey Uso, adicionando aí várias camadas ao seu personagem e tornando um babyface ainda mais envolvente e resiliente. Vocês se lembram quando Randy Orton ganhou o seu primeiro título mundial? Não era o momento dele, e o próprio já falou em entrevistas que ele não era maduro o suficiente para carregar aquele cinturão. E eu falo a mesma coisa do Jey Uso nesse momento. Então eu acho que a WWE deve colocá-lo aí novamente em situações desafiadoras, forçando ele a se reinventar e cavar fundo para conquistar o público. Pode transformá-lo em um personagem ainda muito mais forte. E perder o título pode trazer todos esses benefícios, desde que a WWE saiba o conduzir para esse próximo capítulo. E enquanto isso, o cenário principal do Raw está bem servido com nomes como Gunther, Sami Zayn, Seth Rollins, CM Punk, entre outros. Jey pode e deve sair um pouco dos holofotes, recuperar o seu fôlego, reestruturar o seu personagem e voltar ainda mais forte no momento certo. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, agora eu quero saber de você. O que você achou aí da vitória do Gunther em cima do Jey Uso e ele reconquistando o cinturão mundial dos pesos pesados? Você curtiu a vitória do Gunther ou você achou muito cedo o Jey Uso ter perdido esse cinturão? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!